João de Aruanda na terra. Graças a Deus. Louvado é Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Meus filhos queridos e amados, preparem-se para as lutas. Através das lutas, virão grandes acontecimentos. Através das lutas, a obra se propaga. Através das lutas, há crescimento e amadurecimento. Poucos são aqueles que vão permanecer neste trabalho espiritual. Poucos são aqueles, meus filhos. A obra é árdua, a obra é grande, a obra é planetária. Para continuar nessa obra até o fim, tem que ter uma conexão forte com Deus. Porque vocês estão lidando com uma humanidade extremamente violenta, agressiva, distante de Deus, incrédula, invejosa e materialista. É necessário o joelho no chão todos os dias na oração. É necessário comunhão com Deus. É necessário olhar para dentro de si todos os dias e acordar cada dia melhor do que ontem. É necessário aparar as arestas da imoralidade, da animalidade. Muitos ainda estão na animalidade. E demorado é, penoso é, trabalhoso é a transferência da animalidade para a espiritualidade maior. Tem que ter muita vontade para sair da animalidade para a espiritualidade superior. Estar num corpo grosseiro, de vibrações grosseiras, mas vibrar numa pureza do espírito, na pureza espiritual, na luz, no amor, na fraternidade. É necessária a presença de espíritos evoluídos aqui na Terra, de tempos em tempos, para que essa humanidade dê um salto, senão ela não vai. Ela continua. E os danos são grandes. Os karmas adquiridos vão aumentando cada vez mais. E Deus não quer sofrimento para os seus filhos. Por isso, de tempos em tempos, Ele envia certos espíritos para sofrerem em prol da evolução de muitos. Sofrerem porque aqueles os quais eles trabalham para evoluir são aqueles próprios que são beneficiados pelo que eles dizem. Mas eles próprios atacam aqueles que trazem a luz. E os que estão na luz trabalham para eles, para a evolução deles. E eles, ingratos que são, respondem com ódio. Mas os espíritos da luz não ligam para a ingratidão, porque eles entendem o momento evolutivo de cada um. A luz está aqui, meus filhos, mais uma vez, e essa humanidade não enxergou. Poucos, meus filhos, muito poucos foram aqueles que enxergaram e sentiram. Para vocês verem, meus filhos, a precariedade espiritual a qual vocês se encontram. A distância de Deus que vocês se encontram. A luz chega e vocês não enxergam. Porque vocês estão mergulhados, meus filhos, em sistemas de crenças antigas, em religiões de visão estreita, com interpretações extremamente doutrinárias e humanas, totalmente distante de Deus. Vocês estão agarrados, meus filhos, a livros, a interpretações doutrinárias de livros. Livros, muitos deles, que foram trazidos pela espiritualidade. Mas traz, meus filhos, uma realidade diminuta da espiritualidade maior. Vocês ainda têm muito que aprender. Ainda têm muito conhecimento para vir do universo.
Vocês estão no início de caminhada. A caminhada é longa, meus filhos. A caminhada é longa. São milhões, são bilhões de anos. A caminhada é muito longa. E a humanidade deste planeta ainda está muito no início, no engatinhar da sua caminhada espiritual. Uma humanidade ainda extremamente animalizada, bestializada, incrédula, descrente, cega. É triste. É triste de assistir do plano espiritual como essa humanidade está. É triste, porque o sofrimento é grande depois do desencarne. Quando se depara pela realidade espiritual, a vergonha é grande, porque se enxerga a verdade sobre si mesmo. Muitos não resistem e se autodestroem quando conhecem quem são. Sabe, meus filhos, toda a trama do mal vai cair por terra, como meu filho Tranca-Rua disse. Vai cair por terra. Mas a gente do lado de cada vida está vendo. A gente está assistindo às tramas dos trabalhadores das trevas encarnados contra os trabalhadores da luz encarnados. Filhos que já estão nessa há milênios, degradados de outros orbes, estão aqui há milênios, trabalhando para o mal, pelo domínio, pela sede de poder. Que poder, meus filhos? Que domínio? Dominar o quê? Comandar o quê, meus filhos? Se só quem faz isso é Deus. Ao mesmo tempo que são inteligentes, parece que não têm inteligência. Parece que não raciocinam, porque lutam por um poder que não existe. É uma ignorância muito grande. Porque são filhos, muitos deles, que são muito inteligentes. Mas inteligência sem comunhão com Deus é uma inteligência morta. Inteligência sem expansão de consciência é uma inteligência morta. Ver e não compreender, e ouvir e não discernir, é turbulência para o coração. É uma grande turbulência para o coração. Refugia-te na oração. Refugia-te na oração já, meus filhos. Porque a condição espiritual de muitos é precária. Esse menino aqui que eu uso agora como instrumento, depois que ele desencarnar, ele vai para a casa dele. Ele vai para os braços de Deus. E vocês, meus filhos? E vocês? Que continuam a insistir na maledicência, continuam a insistir no ódio, continuam a insistir na arrogância. Continuam a insistir na decadência do espírito. Continuam a insistir no sofrimento, na tristeza de estar encarnado em corpos densos, se arrastando pelo solo terrestre nesse corpo pesadíssimo, se arrastando em doenças, num clima agressivo. Passando por sofrimentos árduos, porque não tem nem ideia do que é a felicidade em dimensões superiores. Não tem ideia do que é a liberdade do espírito no universo. Não tem ideia do que é se locomover no universo com a mente. Preferem ficar presos
num planeta distante, numa galáxia distante, na região escura de uma galáxia, distantes totalmente do centro da galáxia, onde só há luz e amor. Distantes de Deus, limitando o poder de ação do divino, dizendo para Deus o que ele pode e o que não pode fazer, o que é permitido para Deus fazer e o que não é permitido. Homens de pouca fé, homens de visão estreita, homens cegos, surdos, sem tato, sem vida, mortos. Meus filhos, muitos de vocês são mortos ambulantes, porque quem está distante de Deus está morto, porque Deus é vida, e se distanciar dele é morte, é sofrimento, é treva, é inferno, é abismo, é tristeza, é choro, é ranger de dentes. Estar distante de Deus é ignorância. Deus manda um pedacinho da luz dele para cá. E vocês repudiam, vocês atacam, vocês escarnecem, vocês torturam com palavras, vocês tramam contra, debocham, como espíritos inferiores e menos adiantados que são. Muitos médiuns vieram com missões lindas, médiuns endividados, e olha o que acontece. Psicogravam livros, trabalham com os espíritos da luz, adquirem fama e deixa a arrogância, a prepotência, o veneno da vaidade entrar no espírito, demonstrando assim o seu nível evolutivo pífio, precário, tomando atitudes de rebeldia para com Deus, tapando os ouvidos para os benfeitores espirituais, tapando os ouvidos para Deus, desperdiçando a última chance que Deus deu para os seus espíritos extremamente endividados, tomando atitudes antifraternas e extremamente anticristãs, totalmente o oposto do que pregam na internet. Que vergonha! Que vergonha para esse preto velho que se manifesta agora, que ama tanto esses filhos, que trabalhou tanto pela sua redenção espiritual e pelo seu crescimento, tomando atitudes que faz vocês comprarem de graça a passagem para o exílio. E o comprar de graça parece um português errado, mas não é. Porque esse tipo de passagem se compra com hipocrisia. Se compra com endurecimento de coração, com atitudes totalmente diferentes do amai-vos uns aos outros que vocês pregam, mas não põem em prática. Hipócritas, filhos rebeldes, sem luz. Negro velho se envergonha de vocês. Depois de tanto ensinamento, eu sempre disse que todos nós somos eternos aprendizes. Mas vocês se comportam como se fossem o próprio Deus. Tu não és Deus,
Tu és filho, tu és criatura. Nunca serás Deus, porque Deus existe de toda a eternidade e é incompreensível para todos nós. E só existe um Deus no universo. Mas ainda existe aqui Satanáses que querem tomar o lugar de Deus. Muitos falam, foi Lúcifer que quis tomar o lugar de Deus. Não foi, não. Vocês que fazem papel de Lúcifer. Porque Lúcifer não é nem um espírito das trevas. Lúcifer é um espírito da luz. Esse é um nome que outro espírito que quis tomar o lugar de Deus tomou para confundir as suas mentes e denegrir a imagem do verdadeiro Lúcifer. Vocês são Satanáses. Vocês são luciferinos. Por isso estão aqui na terra, exilados, aprisionados. Porque isso não é liberdade. Ir à praia não é liberdade. Viajar para Ibiza não é liberdade. Viajar para Paris não é liberdade. É caminhar dentro da cadeia, dentro da cela. Liberdade não é num planeta. A liberdade é no universo. Ignorantes, hipócritas que são, incrédulos e de visão estreita. Olha a que ponto nós chegamos. Enviaram um espírito angélico à reencarnação para tentar redimi-los, e olha como vocês o recebem. Com ódio, com hostilidade, assim como fizeram com Jesus Cristo, porque muitos de vocês estiveram lá. Muitos de vocês foram reencarnados como filhos de espíritos iluminados, como filhos de Akenaton, como filhos de vários espíritos evoluídos, e mesmo sendo filhos deles, mesmo estando rodeados de espíritos iluminados, continuaram rebeldes, porque gostam de ser ruins, gostam de ser maus, gostam de estar distantes de Deus, gostam de se afinizar com espíritos das trevas, mesmo com livros psicografados, mesmo com faculdades mediúnicas ostensivas. Meus filhos, isso não é o mesmo que evolução espiritual. Psicografar livros, incorporar espíritos, vocês fazem isso pela misericórdia de Deus, a infinita misericórdia de Deus, porque vocês incorporam espíritos da luz que não se afinizam com vocês. Psicografam livros que vêm da espiritualidade, sim, com informações maravilhosas que vêm da espiritualidade, mas essas informações não pertencem a vocês. Sua faculdade mediúnica é um empréstimo para vocês quitarem as suas dívidas e os seus débitos. Faculdade mediúnica está emprestado. O que foi trazido pelas suas mãos em livros não te pertence. Pertence à espiritualidade superior. Pertence a Deus. Não a tu, homem. Tu só foi instrumento. Qualquer um poderia ser. Isso não te faz melhor do que ninguém. Luz e amor se adquire com dedicação, com renúncia, com humildade. Não se adquire com livros psicografados e incorporação de entidades benevolentes. Que vergonha! No andar da carruagem, no meio de uma transição planetária importantíssima, no meio da última chance encarnatória de todos vós, tomar atitudes vergonhosas, totalmente o oposto do que o Cristo ensinou. Que vergonha!
Quanto mais conhecimento, meus filhos, maior é a cobrança. Porque não tem desculpa para dizer que não sabia. Porque sabia sim. Estudou, tem conhecimento. Quando chegar no plano espiritual, não pode dizer que não sabia. A espiritualidade deu um grande ensinamento. Desde que este canal foi aberto, chamado Casa Plataforma de Oração. E a espiritualidade vai continuar dando ensinamento, porque a espiritualidade vai trazer muitos de vocês aqui. Porque mediante o que vai acontecer, não tem como haver dúvidas. E isto já está às portas. E é uma misericórdia para os seus espíritos endividados, porque se isso não acontecesse, vocês continuariam na mesma postura. Incrédulos, distantes de Deus, coração oco, coração de pedra. Deus vai amolecer os seus corações através do amor manifestado. O amor está aqui. E ele vai ser manifestado para vós. Ele vai ser distribuído para vós. Já está sendo. Receba. Receba, meus filhos. Está sendo distribuído agora, através desse vídeo. Receba, porque vem de Deus. Receba. Porque aqui há um canalizador do amor de Deus. Que as posturas modifiquem antes que Deus se mostre, porque Ele vai se mostrar. Isso, viva Deus, viva Jesus, viva a Pai João de Aruanda na terra. Yeah, yeah.